Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje uma nova biografia de São Francisco de Sales, intitulada São Francisco de Sales, Doutor da Perfeição, escrita por Jacques Leclerc. Aqui tem uma pequena biografia do nosso autor, na orelha do livro, que diz o seguinte: Jacques Leclerc, 1891-1971. Foi um sacerdote, filósofo e teólogo nascido em Bruxelas, Bélgica. Doutor em Direito pela Universidade Livre de Bruxelas. Foi também professor de Filosofia, Moral e Direito Natural. Entrou no Seminário Maior de Mechelen e foi ordenado sacerdote pelo cardeal Messier em 1917. Exerceu uma considerável influência sobre uma geração de intelectuais, notadamente por meio da revista que fundou no início dos anos 1920, La Cité Chrétienne. Esse então é o nosso biógrafo, não é? Vocês vão ver que o tom do livro é um pouco diferente do que nós acabamos de ler, né? Do Amédée de Margerie, né? Então, tem um prefácio muito curtinho, dizendo assim: o presente livro compreende duas partes ligeiramente discordantes. A primeira contém diversos estudos de extensões variadas sobre a personalidade e a influência do santo. São ensaios breves que buscam situar sua pessoa dentro da santidade católica, ao lado de outros santos, e inserir sua doutrina na história do pensamento cristão. Poderia ser intitulada como O que procurar e o que não procurar em São Francisco de Sales. Então essa é a primeira parte, né? A segunda parte é uma reedição de um pequeno volume que veio à luz em 1920. São Francisco de Sales na Visitação. É um exemplo do modo de ser salesiano. Mostra o santo em ação. Os princípios gerais da primeira parte são ilustrados na segunda. Bruxelas, 29 de janeiro de 1928. Então, essa é a data que ele deu à publicação esse livro, né? Então aqui começa a primeira parte, né? Doutor da Perfeição. Pastor modesto de uma diocese pobre, bispo e príncipe de Genebra, exilado por heresia dos seus súditos e refugiado na pequena cidade de Annecy, aos pés das montanhas, São Francisco de Sales recebeu da Igreja o mais glorioso dos títulos concedidos a seus santos. Pertence ao seleto grupo dos doutores. Ao todo são 26. Aqui tem uma nota dizendo assim: a Igreja Católica possuía 26 doutores quando o livro foi escrito. Atualmente São Gregório Narek é o 36º doutor da Igreja, promovido a este título em 2015 pelo Papa Francisco.
eu vou fazer esse Gregório de Narek é um problema, sabe? Depois, se vocês quiserem, nós podemos discutir um pouco sobre ele, mas não tem nada a ver com essa nossa leitura aqui, não. Mas enfim, vamos ficar com os 26 aqui da época, né? Ao todo são 26, e seus nomes recordam todas as glórias, todas as lutas, todos os esplendores da história cristã. São padres da igreja e teólogos ilustres da Idade Média. É ainda o genial compilador da moral, de vida mais recente, Afonso de Ligório. Então, antes da declaração de São Francisco de Sales, o último doutor declarado era o grande Santo Afonso Maria de Ligório. Aqui tem outra nota. Santo Afonso Maria de Ligório é o doutor da igreja de menor antiguidade, situando Santa Teresinha de Menino Jesus, promovida a doutora após a redação desse livro. Com relação a doutoras mulheres, também nós podemos depois comentar em outro momento, em outro espaço, né? Dentro dessa majestosa lista, em que se destaca São Francisco de Sales? Sua obra é pouco extensa. A bem da verdade, não escreveu mais que 2 pequenos livros de piedade, destinados simplesmente a ensinar às boas almas como bem viver. Não nos deixemos enganar. São muitos os volumes de suas obras completas editadas atualmente. Porém, a Introdução à Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus são as únicas obras escritas e publicadas por ele mesmo, e somente a elas se pode chamar livros. O restante são escritos circunstanciais, obras de juventude, como a Controvérsia Católica, ou cartas reunidas após sua morte, ou ainda sermões e conferências espirituais que ele não redigiu, mas que conhecemos somente graças a notas tomadas por alguns ouvintes. A pequena Introdução à Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus são as únicas obras acabadas, seus títulos de doutor. Títulos bem pouco volumosos, diga-se de passagem, frente à Suma, São Tomás de Aquino, aos volumes maciços dos padres aqui que ele está se referindo são os padres da igreja, né? Os doutores da antiguidade, né? Ao acervo considerável da teologia moral de Santo Afonso. E, no entanto, o fato é, São Francisco de Sales é doutor da igreja e o é graças a essas obras. Doutores da igreja são espíritos poderosos que Deus suscitou no decorrer dos séculos para guardar sua doutrina minada pela heresia, resgatar a verdade obscurecida por armadilhas e truques sutis, recolher em potentes sínteses a doutrina dogmática e moral. Tá certo? Então, Jacques Leclerc está nos dizendo aqui como que um padre, um teólogo, um clérigo de um modo geral, né, chega a ser doutor da igreja. Tá certo? Na época que o Jacques Leclerc estava escrevendo esse livro, não existia e nunca existiu na igreja essa questão da doutora, né? Isso foi invenção do Concílio Vaticano II. Nunca a igreja teria o impulso de declarar doutor da igreja alguma mulher, né? Por causa da questão
da natureza da mulher e das virtudes femininas, né, na religião cristã, né, verdadeira, né, católica. Então, os doutores da igreja, né, são espíritos poderosos que Deus suscitou no decorrer dos séculos para guardar sua doutrina minada pela heresia, resgatar a verdade obscurecida por armadilhas e truques sutis, recolher em potentes sínteses a doutrina dogmática e moral. Nesse cortejo de gênios impressionantes, São Francisco de Sales faz modesta figura. Seus 2 únicos livros foram escritos apenas para nos mostrar como deve ser um bom e perfeito cristão. É exatamente por isso que a igreja o proclamou doutor. Já que descobriu o pensamento dela mesma ao se deparar com o método espiritual tão perfeitamente expressado pelo santo. Dentro desse glorioso grupo, ele ocupa um lugar singular, mais modesto do que os demais, embora extremamente belo. Entre todos os doutores, ele é o único, ao lado de São João da Cruz, que recebeu a honra suprema devido exclusivamente à sua doutrina espiritual. Outros escreveram obras de piedade, mas essas obras são acessórias dentro do conjunto de sua produção. São Francisco de Sales, por sua vez, escreveu apenas isso e foi proclamado doutor exatamente por isso. São João da Cruz é doutor da mística, da união com Deus extraordinária. São Francisco de Sales é o doutor da vida cristã ordinária, da perfeição que todos devem procurar. A igreja, sabiamente, colocou-o diante de nossos olhos como o doutor da perfeição. Que belo título! Convida-nos a segui-lo, a colocar-nos sob sua direção, a adotar seu método e fazer-nos seus discípulos. Então, aqui nesse pequeno ensaio introdutório, né, o Jacques Leclerc, o padre Jacques Leclerc, ele está colocando, né, São Francisco de Sales num certo lugar entre todos os doutores, né? Lugar modesto, né? Lugar, um cantinho, né? Um cantinho naquele panteão de doutores da igreja. São Francisco de Sales ocupa um cantinho, né? Quase, se não fosse doutor, quase desprezível. Sigamos. Nada é mais distante do termo método, tal como o entendemos, do que a direção de São Francisco de Sales. Será por essa razão que a Igreja reconhece sua doutrina como a fórmula acabada do ascetismo católico? Possuía uma índole essencialmente prática e a especulação lhe interessava pouco. Os primeiros livros que compõem o Tratado do Amor de Deus, tratando da psicologia racional e da graça,
não são mais que uma boa exposição de divulgação sem características marcadamente pessoais. Mas quando está diante de uma alma, o gênio vai às alturas. Aí sim, que finura, que tato, que precisão em desenredar todo o emaranhado de pretextos, em perceber o que ela própria não via com clareza. Que segurança em lhe mostrar o caminho. Ele é um dos mais extraordinários psicólogos que o mundo jamais viu. Sou tentado a escrever o mais extraordinário. Psicólogo. Então, quem estiver procurando psicólogo aí, tá certo? São Francisco de Sales está aí para nos orientar, né? E que diferença, né? Que diferença dessa mixórdia que é a psicologia moderna, né? Então, nosso autor, o padre Jacques Leclerc, está nos dizendo que ele, na perspectiva dele, São Francisco de Sales é o mais extraordinário psicólogo que o mundo jamais viu. Um espírito de observação excepcional, desenvolvido por uma grande e terna generosidade, que o impele a se inclinar sobre as penas e as alegrias do próximo. Foi esse o ponto de partida natural para os esplendores do Espírito Santo, que lançou do alto sobre o santo o maravilhoso dom do discernimento dos espíritos. Discernimento de espíritos. Tudo se uniu em uma caridade que cresceu continuamente ao longo de toda a sua vida sacerdotal, absorvendo pouco a pouco o conjunto de suas ações. E essa caridade acabou por incendiar seu coração naturalmente ardente com uma chama de amor inextinguível, penetrando todas as linhas, para quem a sabe compreender, sob a unção e a ternura do estilo. Sua índole prática e essa ternura de coração se derramaram sobre as almas, sem preocupação de método nem de sistema. Era capaz de vê-las em suas realidades completamente diversas. E sua única preocupação era lhes mostrar o amor terno e compassivo com que o Mestre nos ama, Mestre com letra maiúscula, né? Conduzir-lhes a esse amor. E nada mais. Ele ensinava-lhes olhar e amar ao bom Deus. Ver como ele é amável. E dizia-lhes que a perfeição não consiste em uma infinidade de práticas, mas unicamente nesse amor. Mostrou-lhes que nesse grande amor cada um deve viver segundo a vocação para a qual Deus o chama. E não disse nada de especialmente novo, mas o disse tão amavelmente, tão afetuosamente e de uma maneira tão prática, insistindo de tal modo sobre o que atrai o doce amor, que por fim encontrou um método quase próprio, o do amor. Consiste em amar. Antes de tudo, amar.
acima de tudo, amar, ocupando-se unicamente em amar, por meio de atos de renúncia e de apostolado, que brotam do próprio amor e que o condicionam. Afinal, já que o amor não pode se elevar sem eles. Mas isso é um método? Abre aspas. Viva Jesus! Amemo-lo deveras, esse doce amante de nossas almas. Fecha aspas. Expressão de São Francisco de Sales, que o nosso padre, biógrafo, resume com essa expressão, né, o método entre aspas, né, de São Francisco de Sales. É um método que é uma espécie de não método, mas que cobre, não é, toda a obra de São Francisco de Sales, né? Então, ele começa esse pequeno ensaio, não é? Dizendo que nos dois livros autorais, de fato, de São Francisco, que ele escreveu, não é? Ele convida os leitores a adotar o seu método, fazer-nos seus discípulos. E aí ele fala, mas que método? Não é? Que método? Ele, Padre Jacques Leclerc, declara que, na sua opinião, São Francisco de Sales é o mais extraordinário psicólogo que o mundo já viu. Bom, o psicólogo tem que ter um método. Então, de novo, que método? Ele, então, nos sugere que o método de São Francisco de Sales é esse. Viva Jesus, amemo-lo deveras, esse doce amante de nossas almas. Esse é o método. Por uma feliz fortuna, feliz para nós, São Francisco de Sales dirigiu muitas senhoras e um bom número de religiosas de cidades diversas. Esse fato nos valeu, em sua correspondência, a mais interessante aplicação dos princípios que nos inculca na introdução à vida devota, na Filoteia, e no tratado. Introdução e o tratado são as duas obras, né? Suas cartas, em especial as dirigidas a Santa Joana de Chantal, sua colaboradora na fundação da Visitação, são o mais perfeito modelo e um verdadeiro curso prático de direção de almas, assim como suas encantadoras conferências espirituais, repletas de conselhos práticos às religiosas da Visitação. Assim, sua obra, tudo contribui para formar um monumento acabado da prática da perfeição. Então, Introdução e o Tratado são as duas obras escritas, conferidas, acabadas e mandadas imprimir por São Francisco. As controvérsias foram aqueles panfletos que ele distribuía lá em Genebra. As conferências espirituais foram anotadas pelas freiras da Visitação, depois publicadas. As correspondências ele escreveu de fato, mas também não publicou. Costuma-se citar a mansidão como uma virtude própria de São Francisco de Sales. Se assim o fosse, tendo-a num alto grau, não parece que seria suficiente para exprimir seu caráter excepcional, do qual tal virtude é mera consequência. São Francisco de Sales é, acima de tudo, um gênio ponderado
e essa virtude da ponderação, harmonizando suas faculdades de uma maneira jamais vista, fornece à santidade de sua pessoa um caráter de radiosa harmonia, tornando-a uma das mais acabadas obras-primas do mundo moral. Os santos não possuem todos idêntica doçura. Não são todos que dominam suas paixões, orientando-as da mesma maneira. Há os que conservam um caráter explosivo, embora sempre orientados para a glória de Deus. Em São Francisco de Sales, parece que nenhuma aspereza em suas atitudes salta à vista. Tudo é conduzido sob o controle da razão, que, no entanto, de maneira alguma colocou obstáculos à profusão de seu coração. Então, controle do intelecto e profusão do coração, profusão da vontade, né? Pelo contrário, à medida que sua vida avança e sua alma se une mais estreitamente a Deus, mais sua ternura se dilata. Para entendê-lo completamente, deve-se ir até sua Annecy, nos caminhos de Saboia, à borda do lago delimitado pelo sopé dos Alpes. A paisagem é suave e bela, como sua alma. As montanhas se elevam em direção ao céu, não esmagando quem as contempla, como faz o Mont Blanc ou o Mont Rose, com seus enormes maciços um pouco mais distantes. A cidade é clara, graciosa, tranquila. Estação de veraneio muito frequentada. Local perfeito para o convívio familiar. A proteção do santo parece ter afastado os problemas próprios de um mundo atribulado. Toda Annecy respira seu espírito de moderação. Ao subir a colina, acima da cidade, onde as religiosas do primeiro convento da Visitação construíram recentemente uma nova residência, recentemente, então, na época do livro, né? Década de 20 do século passado. Então, subiram a colina acima da cidade, onde as religiosas do primeiro convento da Visitação construíram recentemente uma nova residência, depara-se com o santo na cripta da Basílica em construção. Repousa em uma redoma de vidro, ao lado do altar principal, em um recinto que a ele mesmo teria agradado. A cripta, de teto baixo, abobadado, é de uma beleza austera, sobriamente ornamentada. Não há acúmulo de artigos de devoção, nem uma infinidade de velas ou lâmpadas. Apenas algumas velas queimam durante todo o dia diante do altar e algumas pessoas rezam em silêncio. No recolhimento do local, pode-se sentir uma presença que fala à alma, como acontece na Gruta de Lourdes ou em Sena, na casa de Santa Catarina. Sente-se a mesma presença em Assis, na pequena igreja de São Damião, ou em Roma, junto ao túmulo dos apóstolos, quando lá se permanece tempo suficiente para se abstrair das distrações provocadas pelos turistas. Existe aí uma presença pacificadora que penetra na alma, dando-lhe serenidade, harmonizando e colocando cada coisa em seu lugar. Abre aspas. É agora, minhas filhas, que nada nos atemorize, e amemos, pois, esse doce amante de nossas almas. Fecha aspas. Essas palavras, dirigidas às suas filhas, que velam ainda atrás das grades e dos véus,
perto de seu corpo, pairam no ar, e quem por ali tiver passado, sente-se devoto ao retornar da colina, alegremente devoto, com essa devoção na qual ele nos introduz e que dilata a vida. Isso aqui é apenas escritos iniciais, né, do padre Jacques Leclerc sobre... Então aqui a gente dá para perceber, né, que o nosso biógrafo é um pouco diferente do biógrafo anterior, né? Ele vai nos conduzir por aspectos, perspectivas, né? Um pouco diferentes, né? Certo? Então, o papel histórico de São Francisco de Sales. Então, doutor modesto, né? É como o nosso autor se expressa em relação a São Francisco de Sales, né? Doutor num panteão de doutores cuja obra é muito maior do que a dele, né? Cuja obra escrita, né? Muito maior do que a dele, né? Incomparavelmente maior, né? Os companheiros, né, desse panteão, ele talvez seja, então, o menorzinho dos doutores, né? Papel histórico de São Francisco de Sales. Item 1. O homem e seu meio. Esse capítulo vai ser maior, a gente vai parar no meio dele. É bom que nesse livro tem várias paradas no interior dos capítulos, né? O homem e seu meio. Abre aspas. Deve-se fazer tudo por amor e nada por força, fecha aspas. Nenhum santo sente menos o esforço do que São Francisco de Sales. Nenhuma outra vida é mais humanamente harmoniosa. Francisco de Sales pertence à pequena, porém boa nobreza. Seu pai não possuía títulos. É um dos irmãos do santo que será o primeiro a tornar-se barão. Mas Francisco possui algo de nobre no seu sangue, tendo algum tipo de ligação com quase toda a nobreza de Saboia. Seu pai é um velho guerreiro, casado aos 40 anos, depois de uma juventude consagrada à vida militar. Bom cristão, um pouco rude, cavalheiro do campo, de sólidas tradições. Possuía uma fé robusta, penetrada pelos preconceitos do mundo. Preocupa-se vivamente em colocar Francisco, seu filho mais velho, que faz jus ao nome, em uma boa situação econômica e se irrita vendo-lhe recusar tudo o que para esse fim lhe oferece. Enche-se de indignação quando, preocupado com a carreira do filho, não consegue fazer-lhe aceitar os cargos públicos que poderia assumir. E somado a isso, quando o jovem, já com 25 anos, atreve-se a manifestar seu desejo de se fazer sacerdote, desencadeia-se por fim uma tempestade, apesar de curta. Os amigos, prevendo o que pudesse acontecer e conhecendo o velho fidalgo, tomaram a precaução de, antecipadamente, nomear seu filho com um cargo honorífico, o de reitor do capítulo de Annecy. Ingressar na carreira sacerdotal, ascendendo de imediato a um posto que faz dele o segundo personagem da diocese, é muita lisonja para a vaidade da família. Uma espécie de chanceler hoje, né, da diocese.
algo parecido com isso, né? Esses cargos mudam de nome, né, ao longo do tempo. O velho cavalheiro deixa-se convencer, mas até sua morte não lhe cabe na cabeça que seu filho queira ser padre pura e simplesmente. Para Francisco, seu pai representa o espírito do mundo, tal como frequentemente compactua com as tradições cristãs. Repreende seu filho quando este, pouco depois de sua ordenação, começava a pregar em todas as circunstâncias. Filho, você prega demais. Chega ao ponto de perder a estima da gente. Fecha aspas. Quando Francisco consente assumir a evangelização de Chablais, uma região protestante que acabara de se anexar à Saboia, seu pai protesta novamente, porque seu filho correrá perigo, porque se esgotará com um ministério obscuro, porque se falhar será motivo de chacota, e no seu mau humor sai do castelo para não ter que presenciar a partida do filho, e proíbe que se lhe dê qualquer subsídio para as despesas da viagem. Isso não impede que o velho senhor, após um tempo, tome seu filho como confessor. Isso tudo a gente já viu com certo detalhe, né, na biografia anterior. A mãe de São Francisco de Sales é mãe cristã no sentido mais cabal do termo. Esposa dedicada, mãe sacrificada, entregue de corpo e alma a Deus, à família, aos deveres do lar, aos pobres. Parece ter compreendido sempre seu filho e tê-lo sempre apoiado. Entre Francisco e sua mãe reinou sempre a mais afetuosa intimidade. A vida familiar se desenrola nos castelos da família, nos arredores de Annecy, e é uma vida confortável, segura, digna de abastados proprietários de terra. A família goza do apreço geral, afortunada em todos os aspectos, com seus bens perfeitamente administrados, respirando saúde e satisfação. A família de São Francisco de Sales é uma dessas famílias extraordinárias, onde a virtude, a honestidade e a justiça parecem naturais. Com os cinco irmãos do santo são bravos cavalheiros repletos de honra. Entre eles nunca houve qualquer indício de escândalo. É verdade que a família foi frequentemente invadida pela sombra do luto. Os pais de Francisco perdem 5 crianças recém-nascidas e uma filha com 14 anos. Resta-lhes, no entanto, 7 filhos que honram o nome da família. Sua fortuna não sofreu reveses. Sua reputação permaneceu impecável. Feliz casa, que parece ter sido preservada de qualquer desonra. Acrescentemos que a própria Saboia, onde se passa sua existência, é uma afortunada ilha de paz em um dos momentos mais atribulados da história. Durante a infância de Francisco, as guerras de religião ensanguentam a França. A alguns quilômetros de Annecy, as margens do Lago de Genebra são o palco de frequentes conflitos entre o Duque de Saboia, os genebreses e os franceses. Apesar disso, os rumores de batalha silenciam-se ao adentrar as montanhas, onde a nobreza de Saboia vive tranquilamente em seus castelos. A não ser os cavalheiros que abraçaram, por opção, a profissão das armas, ninguém mais se ocupa da guerra. Então, essa descrição aqui, né, vai ser muito importante
na caracterização do nosso biógrafo a respeito do nosso santo, né? Então, o nosso santo, ele não foi atingido nos seus anos de formação, na sua infância, na sua adolescência, por nada a não ser essa vida tranquila. Essa vida de uma vida de nobreza, uma vida de segurança, uma vida de honra, numa família honrada, não é? E essa palavra hoje perdeu o significado para nós, né? Nós já falamos isso aqui em algumas vezes, né? Essa palavra hoje para nós, ela quase a gente não entende ela mais, né? Porque ela saiu do contexto desse mundo que nós vivemos hoje, né? Mas era uma família honrada, né? Era uma família de virtudes praticadas de forma absolutamente natural, né? Sem afetação, sem esforço. Parecia então que essa coisa estava impregnada na família, né? É uma família que tinha herança de séculos de cristianismo, e de forma que a religião, né, teria penetrado tanto, né, nessas pessoas, que as coisas passavam como muito naturais, né? Uma vida que nós só podemos sonhar, né? Só podemos sonhar nessa vida. Não há mais como resgatá-la. Mas é aquela herança de 1.600 anos de cristianismo, né? Esses valores praticados numa região privilegiada, de um país privilegiado, né? Pela família de São Francisco de Sales. Então, assim, esse foi o ambiente dele, né? Depois o nosso autor vai tirar muitas consequências disso em relação à personalidade do nosso santo, enfim, a biografia do nosso santo. Então, um santo, um doutor modestíssimo, não é? Um método de um dos maiores, segundo o autor, o maior psicólogo do mundo. Um método que não parece método, não é? Um método que não parece método, não é? Uma vida tranquila, sem intercorrências, sem grandes sofrimentos, não é? Esse é, então, uma família absolutamente normal, cristã, com valores estabelecidos, né? Esse é, digamos assim, um pano de fundo do nosso santo, né? Sem grandes sofrimentos, sem grandes amarguras, sem grandes fenômenos místicos, sem grande, enfim, né? Tá certo? Então nós estamos aqui na página 17. E eu pergunto se vocês têm alguma observação a fazer sobre essa leitura de hoje. E professor? Diga, Márcio. Acho que ele ouviu, não. Pode falar, porque deu uma paradinha aqui. Beleza, estamos andando, né? Tudo bom? Tudo. Joia.
uma coisa que, né, o autor estava falando sobre o doutor, o menor dos doutores e tal, mas é uma coisa interessante. A doutrina de São Francisco, ele não é aquela coisa complexa, Não. estratosférica, nem no plano doutrinal, nem místico, nem nada. Não. Uma coisa tão pé no chão, porque ela é algo simples, prático, mas não quer dizer que seja fácil. Né? E é algo assim que chega a ser até meio óbvio em certas horas, mas simplesmente não é óbvio o suficiente para a pessoa perceber o quão óbvio isso pode ser na vida prática dela. Né? Então ele é genial nesse aspecto, né? Depois de tanta gente escrevendo coisas maravilhosas, muito profundas por aí, ele simplesmente pega assim, agora vamos ver como é que isso fica na prática. E dá essa dica toda. Então, muitas vezes, um escorregão que muitos de nós damos naquela coisa de pensar que o simples, por ser simples, não tem um valor menor do que o que é muito complexo, muito, né, monumental. É porque nós somos sofisticados demais, né, Márcio? Pois é. E lendo o que eu já li dele, né, e já tentei implementar, não é muitas vezes, ainda mais se estiver lutando contra alguma espécie de mau hábito, não é uma coisa fácil por ser simples, né? Não. Mas ele indica os caminhos, inclusive, para contornar e superar essas dificuldades. Né? E são dificuldades, na maioria das vezes, práticas, são soluções práticas, e por isso mesmo bem geniais, e como o autor colocou, aí nós temos aí um excelente psicólogo, um excelente diretor espiritual, né? Como eu estava comentando aqui com a Ana Paula, o diretor espiritual deveria ter algum contato com o seu dirigido, pelo menos regularmente. Agora, se a gente tenta fazer isso, você consegue, às vezes, uma audiência, vamos dizer assim, com Sua Alteza, o diretor espiritual, daqui a um mês, a próxima daqui a um ano. Fica difícil, né? Mas se assim, se você tiver um estágio da vida que as coisas estiverem assim, calmas, tudo bem. E se a pessoa estiver atravessando alguma crise, um problema familiar, profissional, um problema realmente espiritual que atormenta, algo de grande dificuldade, vai ter que ver essa pessoa pelo menos em cada 15 dias, né? E a gente não tem condições disso. E psicólogo, a gente já sabe como é que é a psicologia, né? É mais fácil a gente ser o terapeuta do terapeuta do que o terapeuta ser o nosso terapeuta. Muitas vezes acontece isso. Gente mal desequilibrada na maior parte das vezes. Muita gente diz que a pessoa que estuda psicologia, ela procura aprender um jeito de se organizar e se equilibrar antes de ajudar os outros, né? E ajudando os outros, talvez consigam solução para si. Então, ele é excelente nesse ponto. E aí, caso o senhor queira acrescentar mais algum comentário a esse respeito, obrigado. Obrigado você, Márcio. Não, pois é, né? Quer dizer, na verdade, assim, é tão estranho para nós, a princípio, nós lermos que São Francisco de Sales, na opinião do nosso biógrafo, né, teria sido o mais extraordinário dos psicólogos do mundo. Quem lê isso normalmente, com a cabeça que nós temos, assim, mas o que isso tem a ver com psicologia? O que São Francisco tem a ver com psicologia? Por quê? Porque simplesmente a própria noção de psicologia, ela desapareceu da nossa cabeça, né? Então, a prática da psicologia hoje não tem nada a ver com a prática da orientação que São Francisco de Sales dava. E outra coisa, se você pega os conselhos de São Francisco de Sales, quem, digamos, tem alguma experiência com tratamento psicológico hoje, assim, mas isso não tem nada a ver. Esse negócio não tem nada a ver com psicologia. Por que esse biógrafo está chamando São Francisco de Sales como o maior psicólogo do mundo, né?
Então, nem isto nós conseguimos entender da obra do São Francisco de Sales, né? Porque a noção de psicologia hoje, ela está completamente deformada, né? Esqueceram do prefixo da palavra, né? Psique, né? Então, para nós católicos é muito mais fácil a gente perceber que isso é psicologia, né? O que ele faz, né? Além de outras coisas, mas a base é um tratamento da alma, né? Uma cura, um direcionamento, né? um conjunto de aconselhamentos para a vida interior, né? Então, mas o que você disse é muito importante, quer dizer, o fato dele não ser sofisticado e o fato dos conselhos dele serem muito simples não significa que é fácil segui-los, não significa que é fácil seguir os seus conselhos. Ele próprio sabia disso, né? Ele próprio sabia disso. Isso fica perceptível na correspondência dele com os seus dirigidos, né? Ele sabia que não era fácil, embora ele sempre insistisse na simplicidade das coisas que ele sugeria, né? Ou seja, ele via toda a impressão que eu tenho é que São Francisco de Sales via todas as complexidades de uma vida interior, de uma alma em progresso espiritual. Ele via os fundamentos da coisa, e os fundamentos são muito simples. Ele via simplesmente a alma, o amor que ela tinha por Deus e o amor que Deus tinha pela alma. Tudo o mais ele tirava, todas as conclusões ele tirava disso. Todos os direcionamentos iam na direção disso, não é? Toda a centralidade da direção dele ia nessa ligação íntima da alma com Deus, não é? E ele tentou esmiuçar para nós o que é isso, o que é esse amor, como que ele se dá na prática, o que é, como é que Deus nos apresenta esse amor e como é que nós devemos corresponder a esse amor que Deus tem por nós, né? Acho que o pivô da coisa, da simplicidade, inclusive, de São Francisco, é essa visão que ele tinha, né? Dessa ligação de uma alma com Deus, não é? A sua dileta criação, não é? Essa criatura tratar diretamente por meio de uma ligação amorosa com o seu Criador, né? Então, e para isso, né, claro, ele tinha as habilidades naturais que Deus lhe deu, né? Enfim, todo o conjunto, todo o complexo humano de São Francisco de Sales o favorecia esse tipo de trabalho, né? Tudo nele o direcionava para esse tipo de trabalho. E tudo nele cativava, né, os seus dirigidos para essa direção, né? Então, assim, digamos assim, é uma obra perfeita que Deus fez, né, para trazer ao mundo essa doutrina, né? Desde da formação humana dele, desde da família onde ele nasceu, desde tudo que ele viveu, desde o tempo que ele viveu, que foi a Renascença, né? Então, quando a gente olha de fora, né, para esse doutor da igreja, né, parece que, quer dizer, é uma espécie de escultura que Deus fez, né, para que tudo isso acontecesse, né?
a serenidade, a doçura, o estilo, a forma de escrever, a capacidade de escrever, enfim. É uma beleza, né, você contemplar isso, né, como obra de Deus, né? Beleza, uma beleza. Alguém tem mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 17 de uma nova biografia de São Francisco de Sales, né, cujo subtítulo é Doutor da Perfeição, escrita pelo padre Jacques Leclerc, certo? Deus lhes pague pela presença, pela paciência e pelas observações, comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.